é, malta? Finalmente a gravar o terceiro episódio deste podcast. Vocês não têm noção. Hoje é sexta-feira. Eu ontem, na quinta, tive durante 40 minutos a gravar o último episódio. O que é, supostamente ia ser o último episódio, este episódio. E só no final é que reparei que o meu micro estava horrível, o áudio estava horrível. E tive que deitar tudo fora. Então, pá. Fiquei um bocado chateado. Estive a falar durante 40 minutos sobre o Interrail, que era o que eu tinha dito que ia ser este podcast. Estes 40 minutos foram todos para o lixo, por isso vou ter que falar um bocadinho outra vez. E o meu micro não sei como é que vai ficar. Eu acho que já consegui compor um bocado, mas entretanto, mesmo que não consiga compor, para a semana já deve chegar um microfone novo que eu comprei só mesmo para o podcast, porque vocês deram-me um grande feedback e eu também ando a divertir imenso, então eu decidi comprar um micro porque o meu, pá, claramente isto é uma chatice para estar a gravar. Então eu decidi comprar um novo e vai chegar para a semana, por isso para a semana já devemos ter aqui um micro mais bacana. Mas pronto, então eu neste episódio, como eu disse no último, como ele tinha dito no último episódio, ia ser maioritariamente sobre o Interrail, mas eu ontem, como também já tive essa experiência de estar aqui a falar, tive 40 minutos, eu falei sobre o Interrail todo, todas as cidades que tínhamos ido, tudo o que aconteceu, e depois pensei, pá, se calhar também é um bocado exagerado estar a falar tanto tempo e falar tantas coisas em tanto detalhe, mas então decidi que ia só falar qual é que foi o nosso percurso, quanto é que gastámos, quais é que foram as minhas coisas favoritas, quais é que foram as minhas coisas que não foram tão boas. Então, eu tenho aqui tudo anotado. Então, nós contámos todos os cêntimos que nós gastávamos no Interrail, sendo transportes, comida, saídas, tudo. Nós anotámos e nós queríamos mesmo ter a noção quanto é que tínhamos gasto no Interrail todo. Então nós gastámos no Interrail todo 1000 euros, sendo que 100 desses 1000 euros foram uma multa que nós apanhámos em Viena, no metro, porque nós estávamos a andar à pica, e pá, lixámos, merecemos, porque nós também, pá, também para poupar 1 euro não fazia grande sentido, e nós também só íamos ficar em Viena naquele dia. Então, pá, podemos dizer que ficou por 900 euros, mas nós também poupámos imenso guito em transportes, porque nós em Berlim também nunca pagámos o metro, andámos sempre à pica, e em Viena também, por isso não sei como é que tinha ficado, mas por volta de 1000 euros nós fizemos 20 dias de Interrail. Começámos em Londres, nós apanhámos um voo do Porto para Londres. E eu já não me lembro, mas eu acho que nestes 1000 euros também estavam incluídos os autocarros que nós apanhámos de Viseu para o Porto, para Famalicão, porque depois um amigo nosso deu-nos lá dormida, porque o nosso voo era às 6 da manhã e depois de manhã eles levaram-nos para o aeroporto. Mas está tudo junto. Pá, nós não andávamos a comer muito bem, nós não íamos comer fora, nós comíamos muitas vezes pão com fiambre e feijão, ou patês, ou cenas assim que eram baratas, mas eu estava à espera de gastar muito mais, sinceramente achava que ia ser uma viagem que ia gastar muito mais, mas nós fizemos tudo por 1000 euros e acho que vocês também conseguem fazer por mais ou menos isso. Uma cena que nós fizemos foi, nós comprámos o passo do Interrail, que é de 15 dias, porque para quem não sabe, há diferentes tipos de passo para o Interrail. E no Europass, que foi o que nós comprámos, havia vários tipos. Havia de 10 dias de viagem, havia de 15 dias de viagem, que foi o que nós comprámos, e havia mais uns que eram número de viagens, mas o que nós vimos e que compensava mais era o 15 dias de viagem. Então como é que esse passo funcionava? Se vocês usassem um comboio num dia e aparecesse o pica e nos marcasse no passe, nós tínhamos esse dia inteiro de autocarros, de comboios à pala, sem contar como se fosse outra viagem. Então o que nós fizemos foi, nós aproveitávamos estes dias e víamos cidades que não tinham grande coisa para ver, ou que nós não queríamos tanto ver, então aproveitávamos, víamos um bocadinho essa cidade, e depois antes de passar para o outro dia, nós apanhávamos o comboio e íamos para outra cidade. O que era mesmo bacana, porque nós às vezes aproveitávamos
e fazíamos depois comboios noturnos para outra cidade e assim também poupávamos em estadia. Então acho que nós fizemos 3 ou 4 vezes isso de dormir no comboio entre cidades para pouparmos também um bocado do dinheiro dos hostéis. Também tivemos muita sorte. Nós ficámos 3 dias em Londres e também não pagámos porque ficámos na casa de um tio de um amigo nosso. Por isso, esse foi uma das melhores coisas. Então, o nosso roteiro foi: nós fizemos do Porto até Londres, de avião, e depois começámos em Londres. Ficámos um bocado em Londres, depois de Londres fomos para Bruges, que foi a minha cidade favorita do Interrail todo. Pá, é uma cidade lindíssima, eu acho que ela até é considerada a Veneza do Norte da Europa ou assim. Sinceramente, eu recomendo imenso. Nós ficámos num hostel super barato e super bacana, mesmo no centro, e foi de longe a cidade que gostei mais bonita. Depois, nós aproveitámos e fomos para Bruxelas e fizemos essa coisa então de usar o passe dos dias. Nós neste dia aproveitámos e fomos de Bruges até Bruxelas. Vimos um bocadinho de Bruxelas, que sinceramente não foi uma cidade que eu gostei muito no Interrail todo e nós fomos a imensas cidades. E por isso eu até acho que foi muito bem, porque assim já posso dizer que fui a Bruxelas, vi um bocadinho das coisas principais e aproveitámos e fomos para Amsterdão. Depois em Amsterdão nós ficámos 3 dias e ficámos num hostel impecável. Foi o melhor hostel que nós ficámos no Interrail inteiro. E eu sinceramente recomendo ficarem neste hostel. Foi super barato e o ambiente era espetacular. Aquilo, apesar de ser católico e de ser um bocado estranho com essas cenas de misto, e nós éramos 6 rapazes, então não tivemos muito stress. Mas nesse hostel só podem ficar rapazes com rapazes e raparigas com raparigas. Por isso, se vocês forem um grupo misto, é um bocado mais chato. Mas esse hostel tinha pequeno almoço incluído e todas as pessoas que estavam lá a trabalhar. Era como se fosse um programa que eles tinham que era super bacana. Que era, se as pessoas quiserem ir para lá e dormir de graça, eles podem ficar a trabalhar até às 3 da tarde e ficam de manhã até às 3 da tarde a trabalhar e depois podem dormir lá de graça. Então havia imensas pessoas que estavam a fazer como nós, interrails e viagens mais extremas, de voltas ao mundo e cenas assim, que iam para lá, trabalhavam de manhã até às 3, pá, faziam pequeno almoços, trocavam as camas, faziam essas cenas todas e depois dormiam lá de graça. E então tivemos uma das melhores experiências, conhecemos imensas pessoas e era um ambiente mesmo bacana. Por isso, o hostel chama-se Shelter City Christian Hostel e aquilo ficava mesmo no Red Light District, que é o centro de Amsterdão. Por isso, eu tenho um Excel com o nosso plano todo. Por isso, se vocês quiserem, eu agora eu decidi que no podcast vou deixar sempre na descrição do podcast o meu Instagram. Que eu estive a pensar e acho que é a melhor forma de contactarem comigo se quiserem contactar. Porque este podcast já é muito pessoal. Por isso, eu acho que não há grande problema de partilhar a minha página do Instagram cá. E assim é uma das formas de contacto. Se quiserem dar algum feedback do podcast ou assim, não se acanhem porque pá, também gosto de ouvir o que as pessoas querem dizer. E se vocês quiserem o plano e tiverem a pensar fazer o Interrail, eu não me importo nada de vos mandar isto. Isto foi planeado com bastante antecedência por mim e pelos meus amigos. E eu acho que pá, foi uma viagem incrível e aconselho muito a fazer. Mas pronto. Depois, tirando isto, depois dos 3 dias em Amsterdão, nós fomos para Bremen e fizemos também outra vez aquela cena de dormir no comboio. Vimos um bocadinho de Bremen, que eu sinceramente, pá, também não, acho que não liguei muito, eu já não me lembro muito bem da cidade sequer, por isso acho que é um dos sinais que a cidade também não me marcou assim muito. E fomos para Copenhague, onde ficámos outros 3 dias. Ficámos num hostel, pá, razoável, até foi bacana. E a cidade era incrível, as pessoas estavam sempre a sorrir, sempre que vocês olhavam para uma pessoa tipo, essa pessoa também olhava para vocês e sorriam. Não era como em Portugal, que é um bocado awkward quando duas pessoas trocam olhares na rua. E tipo, eu adorei a Dinamarca, acho que sinceramente era um dos países que eu não me importava nada de morar e de ir trabalhar no futuro, porque apesar de ser um bocadinho frio, ser um bocadinho do norte, as pessoas são mesmo super simpáticas e super felizes. E sinceramente, se vocês tiverem a fazer uma viagem destas, acho que Dinamarca é um país que vocês não podem falhar. Depois da Dinamarca, da Copenhaga, nós fomos para Berlim, onde também ficámos 3 dias e foi onde tivemos uma das nossas melhores experiências, porque nós fomos fazer uma cena que nós fizemos, acho que em Copenhaga, foi aqueles free walking tours que existem nessas cidades, que basicamente são
empresas de turismo que fazem excursões, não é excursões, mostram um bocadinho a cidade com um guia turístico e vão um bocado explicando a história da cidade de graça e depois no final vocês podem dar doações ou não. E uma das cenas que essas empresas fazem são os pub crawls, que é um bocadinho rally tascas para a malta da universidade. E é super bacana porque as pessoas que estão nesse pub crawl são pessoas também como vocês, que não conhecem a cidade, que estão ali um bocado à toa e querem ir sair e não sabem para onde ir sair. Então junta-se ali um grupo de pessoas mais ou menos parecido com vocês, com mais ou menos as mesmas idades, e é super bacana. Nós fomos a vários bares e fomos a duas discotecas. E uma das discotecas era mesmo no centro de Berlim, ao lado daquela torre gigante de Berlim que eu não me lembro agora o nome. E tinha uma vista pela cidade incrível, mas estava vazia. E depois, mais para o final da noite, lá para as 2, 3, eles levaram-nos para outra discoteca de graça. Este pub crawl nós pagámos acho que 20 euros e tínhamos bebidas. Tínhamos algumas bebidas de graça em alguns bares e depois tínhamos entrada de graça nestas duas discotecas. E a última discoteca é o Matrix. Se vocês forem a Berlim sair, eu recomendo imenso. Aquela discoteca tinha 5 pistas, era incrível. A música era incrível, as pessoas tinham uma vibe mesmo bacana e Berlim, sinceramente, apesar de eu não ter gostado muito da cidade no geral, porque achei que era muito suja e não era muito segura, havia imensas pessoas na rua, imensos pobres a dormirem na rua. Pá, a experiência de sair à noite lá adorei. Depois de Berlim, nós fomos para Praga e Praga foi outra cidade incrível porque nós tínhamos vindo de Berlim do pub crawl e então decidimos ir para Praga sair também. E fizemos outro. Ai não, não fizemos o pub crawl. Nós, entretanto, nesta viagem de Berlim para Praga, uns amigos meus começaram lá a falar com umas dinamarquesas, com duas dinamarquesas, e nós em Praga decidimos que íamos sair com elas. Então nós fomos sair à noite com elas. E nós acho que também pagámos 20 euros para. Como se fosse um pub crawl, mas era mais fixe porque era num barco. Então nós tínhamos antes de irmos para um barco, que era uma discoteca num barco, nós tínhamos uma happy hour de 2 horas num bar, o que foi super engraçado. Nós também começámos a falar com imensas pessoas, tivemos a jogar beer pong com outras pessoas, então já fomos para a discoteca consigo com um grupinho fixe de pá, pessoas do Canadá, pessoas dos Estados, acho que eram dos Estados Unidos, alemães, pá, foi super bacana. E depois fomos para um barco, demos ali umas voltinhas, estivemos a dançar na discoteca. Depois aquilo tinha uma cobertura bem fixe em que ficávamos assim a falar mais com pessoas. E depois no final fomos para outro bar. E esse bar foi uma surpresa super estranha porque nós íamos um bocadinho para onde nos levavam e nós não conhecíamos o bar. Então quando nós entramos, o bar era dividido em 3 partes. Uma delas era uma discoteca que estava completamente vazia. A outra era um bar normal com pessoas a falar, tinham assim os banquinhos para sentarem e tal, e a outra era um bar de strip. E nós ficámos bué à toa, porque nós não sabíamos para onde é que nós íamos. Estávamos com imensas pessoas e aquilo foi. Toda a gente ficou um bocado a rir-se e um bocado à toa e rimos-nos imenso, porque aquilo foi super constrangedor. Aquilo estavam lá pessoas que claramente tinham ido àquele bar exatamente por causa disso, e pá, um bocado estranho. Foi a minha primeira vez que tinha ido, não curti muito, não é muito a minha cena, mas pá, foi uma experiência engraçada. Depois de Praga fomos para Salzburgo, uma cidade lindíssima onde gravaram a Música no Coração, o filme. A cidade lindíssima, aquilo no inverno deve ser lindíssimo, mas aconteceu-nos uma das situações mais estranhas que eu tive na vida. Foi um bocado assustador e eu agora penso nisso e fico, what the fuck, como é que isto aconteceu? Mas nós estávamos no hostel a dormir à noite e era, pá, e às 4 ou 5 da manhã ouvimos uma carrinha tipo a travar a fundo e ouvimos uma rapariga a gritar aos altos berros e a gritar, a gritar, a gritar e eu lembro-me de acordar e perguntar, malta, vocês estão a ouvir isto? E nós estávamos todos num quartinho só os nós e nós fomos a correr à janela e estava uma rapariga toda nua, sem roupa nenhuma, sentada no alcatrão na estrada, no meio da estrada, e nós ficamos, what the fuck, o que é que está a passar, não sei o quê. E quando voltámos a olhar para a janela, quando para irmos fazer alguma coisa, a rapariga tinha desaparecido. E nós ficámos bem, what the fuck. Depois, eu lembro que no dia a seguir até fomos falar com a recepção a perguntar se tinham ouvido, se tinham, como é que é, se a polícia tinha lá ido ou não. Mas eu acho que eles também não tinham ouvido. Mas eu só de pensar nisso agora dá-me arrepios e tenho boa pena de nós não termos conseguido ajudar de forma alguma. Mas pá, isso foi uma das cenas mesmo que me atrofiou imenso. Depois de Salzburgo, nós fomos para Veneza. E em Veneza nós tínhamos alugado um Airbnb, mas nós chegámos lá
A Veneza, acho que eram às 6, para aí 6 da tarde. Estava um calor gigante, nós saímos, estava super úmido, super abafado. E só queríamos chegar mesmo ao Airbnb, tomar um banho e tal. Quando nós chegámos à porta do Airbnb, ainda por cima porque eu acho que nós tínhamos dormido no comboio. E quando chegámos a Veneza, ligámos ao dono do Airbnb, ele não nos atendia, ligámos outra vez, ele não nos atendia, ligámos outra vez e ele atendeu e ele disse que não nos ia abrir a porta, que nós tínhamos faltado ao check-in, porque eu acho que o check-in era às 3 da tarde, tínhamos faltado ao check-in, que não nos ia abrir a porta e nós tínhamos, cada um tinha dado 100 euros, acho eu, para dormirmos lá 2 dias e... não, foi só uma noite, mas acho que já não me lembro quanto é que foi, mas ele disse que não nos ia abrir a porta, pá, nós ficámos super chateados, começámos a bater imenso à porta, porque ainda por cima nós conseguimos ver a luz ligada lá dentro e ficámos mesmo chateados, até que uma senhora, também uma vizinha lá do Airbnb, ela perguntou se nós precisávamos de ajuda, nós dissemos que sim, ainda estávamos um bocado na esperança que ela nos deixasse dormir em casa dela, mas depois só nos disse um hostel ali perto, mas também era caríssimo, então nós acabámos por dormir na rua. E agora que penso, até foi uma experiência engraçada, mas na altura não foi nada bacana, porque nós estávamos cheios de calor, todos úmidos, pá, nós sabíamos uma cidade que nós não conhecíamos, mas acabámos por dormir à frente de um teatro qualquer ou de uma ópera qualquer. E, e temos uma foto super icónica de manhã já, todos a dormir. E um amigo meu a levantar um vinil que tinha comprado para a namorada. Pá, super engraçado, mas na altura não foi nada bom. Ainda por cima, porque nós nesse dia a seguir íamos dormir acho que na estação de comboio, nem íamos pagar nada. E foi super mal porque nós ficámos, acho que 2 dias sem tomar banho, todos transpirados, a cheirar super mal. Hum, mas pronto, nós fomos de Veneza para Turim, a seguir. Em Turim nós nem vimos nada e aconteceu outra das histórias da nossa Interrail que foi quando nós chegámos lá aquilo era, acho que o autocarro o comboio chegou um bocadinho atrasado e nós não conseguimos apanhar o comboio para Nice, que era onde íamos acabar a viagem, até ao dia seguinte. Então nós ficámos lá em Nice, a dormir também na estação, ou seja, nós ficámos 2 dias ou 3, já não me lembro, sem dormir numa cama e sem tomar banho. E estava lá uma rapariga que também tinha vindo no nosso comboio de Veneza e a dormir. E nós dissemos: Ah, olha, fica aqui ao pé de nós, porque aquilo, entretanto, fecharam a estação. Nós tivemos que ir dormir mesmo para a rua, para a porta da estação. E estava ali uma rapariga sozinha. Aquilo não era uma zona muito boa, tinha umas pessoas um bocado shady. Então nós dissemos para ela vir para o pé de nós. E então tivemos um bocadinho a falar com ela. E vocês não têm noção, ela, aquilo eram para aí, sei lá, nós tínhamos chegado, imaginem, às 2 da manhã, aquilo eram para aí 4 ou 5, e o namorado dela tinha dito que ia buscar às horas que o autocarro chegava, e, e não a foi buscar. Ela deixou ali sozinha numa cidade que não era dela, ela não tinha dinheiro para ir de táxi nem nada, nós também não tínhamos dinheiro, e ela ficou ali a dormir connosco à espera do namorado, que depois só chegou de manhã, para aí às 8 ou às 9 da manhã, e ela estava super chateada, mas eu fiquei mesmo triste porque quando o namorado dela lhe ligou a dizer que ia buscar, ela já ficou tipo toda animada e já tinha perdoado. E eu fiquei, pá, não, Népia, se isto me acontecesse, eu ficava super chateado. Mas essa foi outra das situações mais icónicas da nossa viagem toda, porque eu fiquei bué à toa. Tipo, ela ficou ali uma noite, se não fôssemos nós, tinha ficado ali num sítio que não sabia, bué shady, e depois o namorado vem e ela tipo caga completamente. Mas pronto, depois desta ligação entre Veneza e Turim, nós fomos de Turim para Nice, que foi onde acabamos a nossa viagem. Ficámos 2 dias, foi super giro. Nós aproveitámos e fomos ao Mónaco, que é ali ao lado, e é super barato o comboio, o comboio para ir para lá. Hum, Fomos ao Mónaco. Mónaco é lindíssimo, mas eu acho que se vê num dia ou dois, máximo. Pá, é um país bem pequenino, uma cidade bem pequenina, mas é super giro se vocês virem Fórmula 1 porque a pista de Fórmula 1 é ali à volta, é no Mónaco, e se vocês acompanham e veem, é super giro ver o túnel, ver a marina, ver tudo e ver as coisas que só via na televisão e onde passavam os carros. Mas
aconselho imenso o Mónaco, aconselho imenso nisso. Apesar da praia ser só pedregulhos, o mar é lindíssimo, aquela zona toda de Côte d'Azur é lindíssima. E depois disso fomos para Marselha, onde apanhámos o avião para Lisboa. Esta foi uma das melhores experiências da minha vida, eu adorei. E, e tive imensa sorte porque fui com um grupo de amigos com quem eu me identifico imenso e que eram os meus amigos do secundário e que já não estava há imenso tempo porque nós tínhamos ido todos para a faculdade. E pá, eu adorei, foi uma das melhores experiências da minha vida, a sério. E se vocês tiverem essa oportunidade de ir, eu acho que vocês deviam ir porque nós ficámos 20 dias e gastámos 1000 euros. Que ok, que 1000 euros é imenso, mas 1000 euros para 20 dias e para ver estes países todos e a experiência toda que tivemos não é nada. E eu sinceramente aconselho imenso a vocês irem. É vocês irem. Ah, uma coisa. Ei, como assim me esqueci disto? Eu entre Salzburgo e Veneza, nós tínhamos conhecido umas. Não, entre Praga e Salzburgo, nós tínhamos conhecido duas dinamarquesas, como eu tinha dito. E nós depois, quando saímos de Praga, elas tinham curtido imenso de nós e nós tínhamos ficado super amigos. Nós íamos para Salzburgo logo e elas disseram: Ah, não, venham a Viena connosco. Então nós aproveitámos e fomos com ela até, pá, eu lembro que comprámos o hostel no comboio e irmos para Viena e comprámos todos para ficarmos todos juntos, elas cancelaram o delas, ficaram connosco e fomos todos para Viena um dia que foi onde apanhámos a multa. Por isso, se nós não tivéssemos conhecido as gajas, provavelmente não tínhamos apanhado multa nenhuma. Mas pá, são aquelas coisas que têm que acontecer e que aconteceram e que sinceramente não fico muito chateado, mas pá, aconteceu e foi mais uma experiência. Mas, ou seja, para além destas cidades todas, nós também ainda vimos Viena mais um dia, que até é uma cidade bastante engraçada para se visitar. Mas era o que eu estava a dizer. Se vocês tiverem esta oportunidade, eu acho que vocês têm mesmo que ir, porque pá, foi uma das melhores experiências da minha vida. Entretanto, eu para este podcast já está a ficar um bocado longo, mas se calhar expando um bocadinho mais, porque eu tinha aqui mais umas cenas para falar. Hum, que era, eu tenho andado a ver bué documentários e pá, este podcast é um bocadinho também desabafos e cenas que eu acho das coisas que eu vejo. E eu queria eu sei que alguns documentários já são bem antigos, por exemplo, eu vi o documentário de Travis Scott, que eu sei que já é bem antigo e a maior parte das pessoas já viu, mas mesmo que vocês não gostem das músicas dele, eu acho que vocês deviam ver, porque pá, está super bem feito. Sinceramente, aquilo está super bem feito. Aquilo é super pessoal, é uma visão mesmo que as pessoas normalmente não têm, porque pá, aquilo é um rapper, os concertos são bem hardcore, mas vocês veem também o outro lado da vida dele, mais pessoal e um bocadinho antes da fama também. Olha, é o que eu estava a falar com um amigo meu. Eu senti imenso que este documentário foi super publicitário e para inspirar boas pessoas que toda a gente pode ter sucesso, porque eles vão sempre conjugando os vídeos dele em criança com os concertos e tudo o que está acontecendo na vida dele, a filha e assim. Mas eu sinceramente acho que vocês deviam ver. O outro documentário que eu vi foi o Fire Festival, que também já é bastante antigo. Foi um festival que aconteceu. E também recomendo a verem porque, pá, eu não quero dar spoiler, mas é completamente surreal como é que aquele festival aconteceu. E se vocês, por exemplo, já viram o documentário do Woodstock, e gostaram, vocês têm mesmo que ver este do Fire Festival. Ou ao contrário, se vocês já viram o do Fire Festival, têm que ver o do Woodstock porque, pá, são documentários parecidíssimos e super engraçados se vocês curtirem deste tipo de documentários. E uma das coisas que eu vos queria dizer para verem mesmo também agora nesta altura foi, pá, a semana passada foi o 25 de Abril e eu e a minha namorada aproveitámos e vimos o filme português que até está no YouTube, que é o Capitães de Abril e pá, eu recomendo imenso. Aquilo tem qualidade mesmo, pá, aquele filme é de 2000 e eu sei que a qualidade é 360p ou assim uma coisa e que muitas pessoas vão ver, não, esta qualidade não presta. E o início do filme, sinceramente, é um bocado estranho. Eu estava a pensar mesmo que não ia curtir, porque é aquela representação muito teatro, não é aquela representação muito natural como é o cinema, as pessoas a falarem assim. Mas sinceramente, vale mesmo muito a pena. O filme é. Eu adorei o filme, foi mesmo espetacular. E o podcast já está com 25 minutos.
que é mais ou menos a altura que eu queria que eles ficassem. Mas vou só aproveitar para dizer que saiu o álbum novo live dos Parcels e foi incrível. Eu não sei se vocês tiveram, se vocês seguem no Instagram, mas eles fizeram um Zoom e eu e os meus amigos fomos todos para o Zoom com eles e foi super engraçado. Eles estavam a fazer uma live como se estivessem a fazer as lives dele no Instagram, que é passar música e tal, mas super engraçado com um bué de pessoas e era mesmo, pá, eu adorei, foi uma das cenas que me animam mesmo a quarentena e acho que vocês deviam segui-los só mesmo para terem acesso a estas coisas que eles às vezes vão fazendo. Mas pronto, malta, para a semana espero já ter o microfone novo e com a qualidade ser um bocadinho melhor. Mas mesmo que não esteja, daqui a dois já tenho o microfone de certeza que eu mandei vir da Amazon espanhola e foi um bocadinho tocar, por isso espero que a qualidade compense. Por isso também, pá, este investimento eu acho que vai compensar porque estou-me a divertir imenso a fazer estes podcasts e também tenho recebido um feedback fixe. Mas fiquem atentos então para a semana. Estamos aí outra vez no sábado. Eu no último podcast eu tinha dito que ia ser às 3, mas o Spotify não funciona bem assim, não dá para ser mesmo a uma hora certa, mas entre as 3 e as 4, todos os sábados, vai estar aí o podcast. Por isso, malta, obrigado por ouvirem e tchau!